Ao longo dos anos estudando sobre Mindfulness e também como instrutor dessa prática, muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta: mas afinal, o que é Mindfulness? Penso que a resposta para essa pergunta é algo difícil de explicar em palavras. Porém, nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o que é Mindfulness e o que eu penso sobre essa prática. Então, puxa um banquinho, prepara um cafezinho e vamos junto! Olá, meu povo e minha pova, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é o vídeo mais importante deste canal. Talvez ou talvez todos os vídeos sejam importantes. Mas esse vídeo em específico eu acredito que é um vídeo bem importante e muito complexo de fazer. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, até porque ao longo dos outros vídeos a gente vai poder se aprofundar nesse conteúdo, porque existem muitas camadas, para além de definições técnicas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Como eu disse ali na introdução, eu até preparei um chazinho para a gente bater esse papo e falar sobre essa famigerada pergunta, mas afinal, o que é esse tal de Mindfulness? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, tanto nas redes vizinhas, quanto também com os meus amigos, quando a gente se encontra, porque desde que eu comecei a estudar sobre Mindfulness, todo mundo meio que entende, mas ao mesmo tempo não entende. Se vocês colocarem no YouTube ou pesquisarem no Google o que é Mindfulness, a gente consegue identificar e ganha uma definição bonitinha ali sobre o que é isso. Eu já assisti alguns vídeos no YouTube que existem sobre isso e não estou desqualificando os profissionais, não é nada disso, mas é que existe uma diferença de alguém explicar o que é Mindfulness partindo do pressuposto de alguém que só leu sobre o conteúdo e sob uma perspectiva de alguém que realmente pratica Mindfulness, porque são coisas completamente diferentes. É basicamente como a gente pensasse que a gente gostaria de correr uma maratona e aí a gente lê um monte sobre maratonas, mas no fim das contas não é isso que vai fazer a gente ir lá e correr uma maratona. A gente precisa mesmo começar a treinar, a correr 5 km ou 3, não sei com quantos quilômetros começa correndo, porque eu já tentei correr e não deu muito certo para mim. O meu ponto é, a gente só experiencia o que é Mindfulness praticando. Não que eu seja uma pessoa que já pratica Mindfulness há mais de décadas, mas eu já pratico Mindfulness há pelo menos uns 6 anos. E eu posso dizer para vocês que a experiência, ou o que eu achava que era sobre Mindfulness quando eu comecei a ler e quando eu realmente comecei a praticar e internalizar essas atitudes, não só para a prática, mas também para além dela, porque afinal é isso, a gente está praticando, lógico, no momento que a gente começa a fazer a prática, mas essas atitudes que a gente vai cultivando ao longo da prática são, na verdade, para a gente levar para o nosso dia a dia, levar para as nossas situações da vida real, né? Bom, mas vamos definir então. Para a gente poder trazer essa definição, que em seguida eu vou colocar aqui na tela, eu trouxe uma definição de 2 pesquisadores que eu gosto muito. O primeiro é o Jon Kabat-Zinn, que é um dos pioneiros aí, não sobre essa prática em específica, mas ele trouxe isso para o mundo da pesquisa, desenvolveu um dos primeiros protocolos em relação a intervenções baseadas em Mindfulness. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer mais vídeos falando especificamente sobre intervenções baseadas em Mindfulness, mas não é o foco desse vídeo. Juntei a definição dele com a definição de outra pesquisadora, que é a Shapiro, e o meu grupo de pesquisa e eu também, a gente gosta muito dessa definição que eu vou colocar na tela agora. Mindfulness pode ser definido como a presença que surge quando trazemos a intenção de prestar atenção no momento presente em relação às nossas sensações corporais, pensamentos e emoções, com uma atitude de abertura, curiosidade e sem julgamento, momento a momento. Gostou dessa definição? Se essa definição já valeu o seu like, já deixa aquele like para fortalecer a nossa amizade, ou considere também se inscrever nesse canal para você não ficar de fora de tudo que eu vou postar. Eu destaquei algumas palavras porque justamente as atitudes que estão descritas ali fazem toda a diferença durante a nossa prática. Porque muitas pessoas têm o pensamento errado a respeito do que é realizar uma prática de Mindfulness. E já acho importante a gente salientar aqui que existem diversos tipos de práticas meditativas para diversas finalidades. A que a gente está conversando agora é especificamente sobre as práticas de Mindfulness
sem ter esse vínculo religioso. E não dá pra gente colocar toda a meditação no mesmo saco e achar que é tudo a mesma coisa, porque é completamente diferente. Existem muitas camadas em como desenvolver essas habilidades de mindfulness, seja em relação às suas práticas formais ou às suas práticas informais. Essas atitudes, especificamente, são essas atitudes de abertura, gentileza e curiosidade que, independente do estilo de prática que a gente estiver fazendo, a gente vai estar sempre relembrando sobre essas atitudes e trazendo essas atitudes para a nossa prática também. No final das contas, para além de definições técnicas que eu trouxe aqui, para a gente poder definir o que é mindfulness, é preciso praticar, porque o que é mindfulness para mim, o que significa mindfulness para mim, pode não significar para você. Se eu parar para pensar um pouco sobre o que é mindfulness para mim, eu diria que estar mindful, estar consciente, é estar aberto à minha experiência, o vento tocando no meu rosto, o cheiro da natureza, o coração batendo, os pés no chão, olhar no olho de alguém que a gente ama e realmente prestar atenção no que essa pessoa tem para dizer, observar como a natureza e a vida, ela acontece nesse momento. Para além de pensamentos ou esses planos mentais que a gente constantemente se encontra ou planejando sobre o futuro ou de alguma forma revisitando o passado, para mim, o mindfulness é a gente poder treinar essa habilidade de direcionar a nossa atenção. Aonde quer que a gente esteja, a gente sempre está no mesmo lugar, né? A gente sempre está no presente. Não existe um outro momento para se estar, apesar de muitas vezes a gente parecer que não tem. E quando a gente está vivenciando alguma situação difícil, parece que é meio difícil a gente trazer, né, essa atenção. Experimentar, cultivar essas atitudes de abertura, não julgamento, gentileza com a gente mesmo ou com a situação que a gente esteja vivendo ao longo das práticas, ela pode nos auxiliar a trazer essas mesmas atitudes em algum momento difícil da nossa vida, que é justamente nesses momentos em que a gente muitas vezes perde o controle da situação ou acaba agindo por impulso de uma forma que a gente não gostaria de ter agido. Então, quando a gente começa a cultivar essa atenção, a gente consegue, mesmo diante dessas situações desafiadoras, poder manter um estado de presença para poder encontrar uma solução que vá de acordo mais com aquilo que a gente realmente gostaria de estar fazendo, ou da forma, ou da melhor forma que a gente gostaria de resolver. Mas não somente para situações difíceis, o cultivo dessas atitudes ela também serve para quando a gente está vivenciando momentos bons com as pessoas que a gente ama, ou de repente numa viagem, sem querer que as coisas sejam diferentes do que elas são. Porque pode parar para ver aí, quando a gente está nas férias, quando a gente está curtindo, eu tô pensando nas férias porque logo eu vou tirar férias, mas quando a gente está nessa situação de férias, por exemplo, a gente constantemente já fica pensando: ai, meu Deus, tenho só mais 5 dias para curtir. Uai, amanhã eu já vou voltar à minha rotina. Enquanto naquele momento as férias ainda estão acontecendo. E a gente poder treinar e se dizer: tá bom, mas agora as minhas férias ainda estão acontecendo. E chegamos ao fim desse vídeo. Era isso que eu tinha para contar para vocês sobre o que é mindfulness. É claro que ainda falta muita coisa para a gente explorar sobre esse conteúdo e eu vou querer explorar isso de uma forma mais esmiuçadinha ao longo dos próximos vídeos. Vocês também podem deixar algumas perguntas aqui nos comentários, caso vocês queiram, ou sobre algum conteúdo específico. De repente eu até posso fazer algum vídeo respondendo dúvidas que vocês possam ter a respeito dessa prática. Vou também deixar na descrição o link dos artigos dos dois pesquisadores que eu trouxe a definição anterior, caso vocês queiram ver. Nem todos os artigos são liberados porque a pesquisa é assim, infelizmente, mas eu acredito que esses 2 artigos sejam liberados para todo mundo ler. Vou também deixar aqui as minhas redes, caso você considere me seguir, eu vou ficar muito feliz. E comenta aqui se você gostou desse conteúdo, que eu vou adorar saber. Era isso, meu povo e minha pova. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau!